embora, né, para ficar mais gravado no coração. Diz, verso 13: depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria. É interessante que muitas vezes nós pensamos que Deus faz a nossa vontade. Nós pensamos que podemos marcar a hora com Deus, nós podemos dizer a Deus aquilo que nós queremos e Ele precisa fazer como nós queremos. Muitas vezes nós nos tornamos petulantes na fé, mas o Senhor é soberano e Ele faz aquilo que Ele deseja. E Ele chamou a si os que Ele mesmo queria. Não foram indicações. Ele chamou os que Ele mesmo queria e vieram a Ele, porque aqueles que Deus chama, eles vêm. Então designou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar, porque era o objetivo final após o discipulado. É assim que Deus faz conosco hoje também. Então Jesus não nos escolheu pelos seus potenciais, guardem isso. Deus não nos escolhe porque nós somos bons ou tenhamos alguma coisa a oferecer, mas Ele nos escolhe por sua soberania e por sua graça. Mas em segundo lugar, eu percebo também que Jesus executa o seu ministério ensinando a multidões. Todo lugar que Jesus ia, muitas vezes ele precisava se proteger e atravessar para o outro lado, porque as pessoas o assediavam, estavam sempre muito próximas dele. E então ele ensinava as multidões. Mas é interessante que ele dava sempre uma atenção especial aos seus discípulos, embora que os ensinasse junto com a multidão, mas dava a eles uma atenção especial. E eu me sinto assim. Como é que você se sente? Você sente que Deus fala com todos, mas fala com você de uma maneira especial? Eu me sinto assim. Eu acho que Deus faz isso comigo. Eu me sinto tão agraciado por isso. Eu louvo ao Senhor. As pregações, meus irmãos e amigos, os ensinos de Jesus estavam sendo absorvidos pelos seus discípulos simultaneamente, junto com toda aquela multidão. Eles não estavam pedindo a Jesus que passasse videotape. Eles não estavam pedindo a Jesus: Senhor, eu perdi aquela parte, por favor, volta o filme para eu ver de novo, me ensina outra vez. Eu estou estudando inglês depois do culto. Deus tem algumas razões para botar esse desejo no meu coração. Eu estudei inglês quando estava no ginásio, mas hoje eu sinto um profundo desejo, estou aprendendo e estou indo lá, estou quase chegando. Mas eu sei que quando eu vou assistir, por exemplo, uma aula de inglês, e diga-se de passagem, os nossos tempos são tão bons no sentido de aprendizado. Já pensou se na minha época de aluno eu tivesse internet para pesquisar tudo aquilo que eu quisesse, e eu pudesse ter aulas com professores que eu escolhesse, dentre tantos na internet, e eu pudesse estudar a hora que eu quisesse, e eu pudesse estudar no banheiro, na sala, no quarto, eu poderia ir para baixo de uma árvore. É tudo o que se pode fazer hoje, e eu acho incrível isso. Mas é incrível que se eu não entendo muito bem uma aula que foi dada, ou não entendo uma palavra que foi dita do professor, eu volto, vamos de novo. Mas com os discípulos não era bem assim. Jesus estava ensinando a multidão, e Jesus, de alguma forma, também tratava com eles de forma especial, mas na maior parte do tempo estavam aprendendo juntos, ali com todo mundo. O que isso significa? Isso significa que a oportunidade seria única. Eles precisavam aprender durante o tempo de ministério de Jesus. Eles não podiam perder a chance do mestre junto com eles. Eles não podiam perder a chance daquilo que eu mais desejaria na minha vida, que era poder sentir o cheiro de Jesus, dada a proximidade dele comigo. Eles tinham esse privilégio. Eles podiam estar lado a lado, eles podiam ver com seus próprios olhos, eles podiam tocar as vestes de Jesus.
Mas eles não tinham muito tempo, era aquele tempo que foi determinado pelo Pai para que Jesus exercesse o seu ministério. Aqueles momentos eram muito especiais. Então, Jesus, em dado momento, quando eles não entendiam muito bem, então, eles explicavam. É interessante que o texto de capítulo 4, versos 33 e 34, diz exatamente, e com muitas parábolas tais, você sabe quantas Jesus usou, lhes dirigia a palavra, conforme eles podiam compreender, e sem parábolas não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Que coisa interessante, meus irmãos, nós somos privilegiados, porque o Senhor pode chamar a muitos. É por isso que a Bíblia nos diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos para estarem do lado dele. Poucos serão escolhidos para serem seus discípulos. Havia muitos pescadores, mas o Senhor chamou aqueles. E se você está aqui hoje, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Nós estamos aqui porque o Senhor resolveu nos chamar. É por isso que eu vivo para adorá-lo. Eu jamais poderei deixar de cantar louvores a Ele. Eu jamais poderei deixar de adorá-lo, porque eu sei o privilégio que tenho diante do Senhor. Assim nós devemos ser. Nós não precisamos ser impelidos, nós não precisamos ser buscados. Se ninguém vier me buscar, eu não vou na igreja. Se ninguém me convidar, eu não vou participar. Se não tiver um momento de ofertório, eu não me apresento. Não. Quando compreendemos essa honra, quando compreendemos tal preciosidade do chamado do Senhor para as nossas vidas, então nós somos absolutamente voluntários. Mas mesmo a nossa voluntariedade é uma obra da graça de Deus, não parte da nossa força. Não temos essa capacidade. Então nós vemos que Jesus tinha um trato especial com eles, como tem conosco também. Mas em terceiro lugar, eu percebo também que Jesus não só ensinava verbalmente, mas ele testava profundamente os seus discípulos. Ele não só pregava, ele não só ensinava através de suas parábolas, mas ele testava profundamente o coração, as decisões, os propósitos dos seus discípulos. É o que Deus continua fazendo conosco também. Ele testou, por exemplo, a capacidade de obediência deles. Jesus, em meio a um ambiente muito hostil, os envia 2 a 2, com detalhes pessoais muito interessantes para aquela missão, porque eles precisavam ser conferidos pelo mestre, se eles de fato estavam aprendendo a ponto de ensinar a outros. Eu dou graças a Deus porque estudei no seminário, onde o aluno só seria aprovado se fosse aprovado em estudo, vida e ministério. Ele não poderia ser aprovado só em estudo. Ele tinha que ser aprovado em estudo, mas a vida dele tinha que condizer com o chamado dele, e também o ministério que fazia com as igrejas tinha que ter a aprovação daqueles pastores para que ele pudesse ser aprovado no final do seu curso. E eu me lembro que desde o primeiro ano do seminário nós já éramos levados a fazer ministério nas igrejas. Aquilo que nós íamos aprendendo, nós já íamos sendo levados às igrejas para ensinar aquilo que nós estávamos aprendendo. Que coisa incrível, quando olho para a metodologia que Jesus usou com seus discípulos e vejo a capacidade que Deus colocou na cabeça, na mente, na inteligência daqueles diretores daquele seminário, que o fizeram de igual modo e tiveram absoluto sucesso e continuam tendo com aquele seminário. É interessante que no capítulo 6, versículos 6 a 9, diz que Jesus se admirou da incredulidade deles.
Diz: em seguida, Jesus percorria as aldeias circunvizinhas ensinando, e chamou a seus 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, não levassem pão, e nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que eles fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas, não levassem mochila e não levassem mala e coisa nenhuma, porque Jesus estava testando a obediência deles. Não estou oferecendo vantagem ministerial. Uma vez, uma pessoa que estava indo para um determinado ministério estava em dúvida a respeito do ministério, e ele disse: pastor, o que o senhor acha que eu devo escolher? Eu tenho aquela igreja que está me oferecendo casa, carro, escola para os meus filhos, e eles pagam o meu seguro de vida, e mais isso, mais aquilo. E eu disse: que beleza. Ele disse: mas tem outra igreja que faz isso, e eles ainda me dão mais uma outra vantagem lá, que eu não me recordo mais, e eu tenho uma outra igreja que faz isso, faz aquilo. E eu disse: meu amigo, você não vai gostar da minha resposta, mas nós não vamos para ministérios por causa dessas coisas. Um homem que corre atrás dessas coisas, quando o Senhor o chama, vai ser decepcionado lá na frente, porque Deus não nos chama nos dando iscas, Ele não nos chama nos dando pirulitos e balas. Deus não nos chama nos oferecendo conforto, Ele nos chama para segui-lo e para fazer a mesma coisa que Ele fez. E nenhum servo é maior do que o seu Senhor. É por isso que missionários deixam o seu país lá fora, deixaram e vieram ao nosso país. Quantos deles morreram nas nossas matas brasileiras na Amazônia? Quantos deles perderam a sua mulher contigo? Quantos deles perderam seus filhos porque foram picados de cobra no mato? E podiam dizer e reclamar e dizer: Senhor, nós somos do teu time, como é que o Senhor permite isso conosco? O Senhor lhes responderia com toda certeza: dá uma olhada nas pessoas que eu trato em Hebreus capítulo 11, e veja lá que eles foram cerrados pelo meio, eles foram decapitados, eles foram jogados às feras, eles foram queimados vivos em praças públicas e em estacas, alguns foram crucificados, mas a Bíblia diz que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. A nossa dignidade não está naquilo que nós ganhamos, a nossa dignidade está naquilo que Deus nos faz. É por isso que um homem ou uma mulher não precisam ser cheios de coisas, eles precisam ser cheios de Deus, cheios da graça, cheios da misericórdia, cheios do propósito divino em suas vidas, e assim serão felizes, mesmo que outros pensem neles com dó e piedade. Que interessante, não? Interessante essa matemática divina. Ele testou não só a obediência deles, mas ele testou a sua própria identidade na percepção deles. Preste atenção para você entender. Jesus testou a sua própria identidade na percepção deles. Em outras palavras, o que vocês acham que eu sou? Primeiro perguntou: o que vocês acham que os outros acham de mim? E depois ele perguntou: o que vocês mesmos acham a meu respeito? E é interessante que Pedro responde com firmeza, porque todos nós sabemos: o Senhor é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro foi excelente, foi absolutamente correta. Mas é interessante que Jesus precisava provar até que ponto Pedro sabia o que isso significava, o que a sua declaração queria dizer. Então,
Jesus lhes ensina algo que deixa Pedro muito surpreso. Isso está no capítulo 8, verso 31. Diz o texto: começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas também, que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Mas isso era muito para a cabeça deles, como discípulos. Tudo isso estava previsto para acontecer com o seu mestre. Era alguma coisa que eles não podiam esperar. Eles esperavam que o seu mestre se tornaria o rei dos judeus, e o rei mesmo, politicamente. Então, Jesus testa também a visão espiritual deles, e a gente percebe que eles tinham dificuldades para assimilar o ensino de Jesus em alguns momentos, porque quando Pedro soube disso, Pedro reage. E você sabe o que aconteceu. Pedro chega ao cúmulo de repreender ao próprio Senhor Jesus. E então Jesus o adverte. E Jesus trata com ele de uma forma até bem dura. Nos versos 32 e 33 do capítulo 8, a gente vê isso. Dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, você está preocupado com as coisas que são dos homens. E Jesus o adverte, fazia parte do ensino. Essa era uma coisa que Jesus levaria muito tempo para ensiná-los, porque em outras circunstâncias ele trata do mesmo assunto. Você pode ver isso no verso 32 do capítulo 9, que diz: mas eles não entendiam essa palavra e temiam interrogar. Eles eram homens com dificuldades, como nós também somos, mas Jesus ainda testa também o caráter deles. Seus discípulos teriam que compreender, eles teriam que praticar a abnegação, eles teriam que abnegar a sua própria vontade. Em alguns momentos eles teriam que deixar aquilo que eles preferiam para fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Eles precisavam se negar a si mesmos. É por isso que o texto nos fala sobre negar-se a si mesmo e tomar a sua própria cruz. Quando nós falamos sobre tomar a própria cruz, evidentemente não era tomar alguma coisa que fosse necessariamente pesado nos ombros, mas tomar a própria cruz é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Qual é a nossa cruz? A nossa cruz é a nossa missão. A nossa cruz não é aquilo que nos acontece de mal, não é uma enfermidade, não é um roubo na nossa casa, não é uma atrocidade, não é a perda de um bem ou de um ente querido, não é nada disso. A nossa cruz, como discípulos de Cristo Jesus, é fazermos a vontade do Senhor. É o propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração. Essa era uma coisa que eles precisavam aprender a respeito do seu caráter. Eles teriam que aprender a economia do reino, onde ganhar é perder e perder é ganhar. Eles precisariam aprender com Cristo sobre a humildade dele, para que eles pudessem viver nesse chamado sem sentirem vergonha ou inferioridade. Isso é absolutamente, frontalmente contra uma tal de uma doutrina da prosperidade que nós já ouvimos falar nos nossos textos. Quando eu vejo isso aqui, a doutrina da prosperidade precisa ser inteirada, porque não há nenhuma possibilidade de juntar essas coisas. E Jesus estava tratando do caráter dos seus discípulos. Eles precisavam aprender isso com Jesus, e eles precisavam aprender de tal maneira que mesmo os subjugados
pela pressão da sociedade, pelas visões diferenciadas daquilo que Deus colocou nas suas almas, nos seus corações, eles ainda precisavam não se sentir inferiores. Ao contrário, eles precisavam ter absoluta segurança e certeza de que eles tinham a melhor parte. E é assim que nós vivemos. Talvez um dia alguém possa olhar para o meu irmão que é missionário entre os índios lá em Roraima e ver que suas filhas, quando criancinhas de colo, foram levadas para a mata e viveram a sua vida junto com os índios. E talvez as pessoas possam pensar: que loucura! Talvez a própria família em dado momento possa pensar: que loucura! Mas Deus faz coisas incríveis na mudança do caráter de um homem e de uma mulher. E lá eles estavam e estão ainda há 37 anos servindo ao Senhor. Vai tirá-los de lá para você ver se consegue. E são felizes, e muito felizes, muito felizes. E finalmente, em quarto lugar, eu percebo que Jesus compreende a fragilidade de seus discípulos e os restaura nas suas fraquezas. Até porque o Senhor nunca escondeu a fragilidade dos seus servos. Nunca. Você pode olhar em toda a Bíblia. Primeiro, eu estava lá no Canadá, hospedado na casa de pessoas não cristãs. E nós começamos a conversar a respeito de que um dia precisaremos prestar contas a Deus. Podemos ter nossas liberdades, mas a nossa liberdade socialmente ela é nociva quando ela fere a liberdade do outro. Já é nociva. Mas a nossa liberdade, mesmo que não fira a liberdade do outro por mudanças no pensamento da sociedade, mesmo que todos possam olhar aquilo que é errado e acharem que é certo, ainda assim o homem um dia prestará contas a Deus pelo seu caminho errado, seja quem for. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor sabe disso. Quando aquele homem naquela casa me disse: por que você acha isso? E eu disse: acho porque está escrito na Bíblia. Mas por que a Bíblia é tão especial para o Senhor? Eu disse: a Bíblia é especial para mim porque ela é a palavra de Deus. Por que o senhor acha que ela é a palavra de Deus? Foram homens pecadores que escreveram. E eu disse: e você acha que se Deus pegasse uma cadeira daquela para escrever, você ia entender a linguagem? Você acha que Deus, em vez de usar um pregador, usasse um martelo para pregar aqui essa noite, você ia entender a linguagem do martelo? Não. Deus precisou usar homens e mulheres para escrever a sua palavra, para que nós pudéssemos entendê-la. Isso é claro, qualquer criança pode compreender isso. Então era interessante, meus irmãos, que o Senhor nunca escondeu a fragilidade dos seus servos. No capítulo 14, em um dos momentos mais difíceis do ministério de Cristo, quando ele se angustia porque se aproximava a hora de sua traição e a hora de sua morte, de sua crucificação, ele termina a cerimônia da ceia com um cântico de um hino, e ele chama os seus discípulos e eles vão juntos para o Monte das Oliveiras. E era de se esperar que por aquilo que os discípulos já sabiam que iria acontecer com seu mestre, era de se esperar que aqueles homens já experimentados estivessem ali com o mestre e pudessem chorar com ele e pudessem sentir a sua dor. Mas, meus irmãos, ao contrário, quando Jesus pede que eles fiquem aqui orando e que eles se afastem um pouco para falar sozinho com o Pai, quando o Senhor Jesus volta, por 3 vezes os encontra dormindo. E às vezes eu fico me perguntando qual foi a maior dor de Jesus naquele momento. Foi a dor de pensar no que iria acontecer, no cálice da ira do Senhor que ele teria que tomar?
Será que seria os pregos da cruz? Ou poderia ser a dor de ver os seus discípulos, próprios discípulos, que treinaram durante aqueles anos? E ainda assim, quando chega o momento mais duro da sua vida, eles não eram capazes de permanecer em oração e eles estavam dormindo. Então chega o momento e Judas chega junto com a multidão da parte dos sumos sacerdotes, e ali, com muita violência, Jesus é preso, e Pedro nega, ou melhor, Pedro pega a sua espada e corta a orelha de Malco, e então ele pensa que ele está podendo defender ou mudar a história do que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele pensava que ele podia alterar as coisas por sua própria vontade. Ele ainda não havia aprendido bem a respeito de que precisava depender totalmente de Deus e do seu plano. Então, depois de cortar a orelha, aquele fato muito estranho, então não só ele, mas os outros também começam a se afastar, porque a coisa vai ficando pesada. Eles veem que a coisa vai ficando difícil, então eles vão fugindo dali e eles vão se afastando, vão ficando mais longe, porque eles eram homens frágeis, eram medrosos, eram homens e mulheres inconstantes, eles estavam assustados, eles estavam com medo. E eu pergunto, será que nós não faríamos o mesmo se nós estivéssemos ali? Não faríamos. E nos versos 66 e 72 do capítulo 14, a gente encontra uma das provas mais marcantes dessa fragilidade de um servo de Deus. Quando Pedro, escondido, ele é pego e ele nega diante daquela mulher, daquelas pessoas, ele nega ser um daqueles que andavam com Cristo Jesus. E Jesus o havia advertido sobre isso. Mas é tão interessante que um homem ou uma mulher de Deus, mesmo que um dia sejam capazes de resvalar o seu pé por um momento, voltam em prantos na presença do Senhor, a quem serve e a quem teme. E Pedro volta chorando, arrependido, envergonhado da sua atitude. Mas aqui a gente precisa dar um pulo nos acontecimentos da prisão, da morte, do sepultamento de Jesus, para nós chegarmos após a sua ressurreição. Da ressurreição até a ascensão de Cristo Jesus, quando ele aparece para várias e várias pessoas, durante 40 dias isso acontece. Mas eu quero ressaltar um dos episódios mais lindos do Novo Testamento. Queria que você prestasse muita atenção a isso, porque eu quero ressaltar a atitude de um homem como eu, frágil, diante daqueles acontecimentos, quando aquelas coisas, de certa forma, trazem uma decepção ao seu coração de discípulo, ao seu coração esperançoso de um reinado divino na terra. Então, diz a Bíblia que Pedro se afastou mais longe ainda, e dessa vez ele foi lá para o mar de Tiberíades. Agora não está mais no mar da Galileia, mas no mar de Tiberíades, e ele foi para lá porque ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar de novo, eu vou voltar a ser pescador como eu era antes, quando o Senhor Jesus veio me chamar. Então lá estava ele, um homem frágil, um homem decepcionado consigo mesmo, e parece que de tudo que ele experimentou junto a Jesus, naquele trabalho privilegiado de discipulado, as suas forças lhe faltam, o seu ânimo descai, e ele está voltando às suas origens, e ele está experimentando de novo aquilo que já ficara para trás há algum tempo. E talvez hoje, meus irmãos, eu possa dizer, quem sabe hoje mesmo, aqui estejam alguns homens assim, que estão vivenciando exatamente esse momento, que já tiveram momentos de árvore forte na presença do Senhor,
que já galgaram experiências maravilhosas junto com o Senhor Jesus, mas que hoje, por alguma razão, voltaram a pescar de novo. Estão querendo defender a sua própria vida. Estão querendo viver sobre sua própria dependência. Se cansaram da dependência do Senhor. Acham que podem resolver as suas próprias coisas. Estão voltando para pescar também. Eu creio, meus irmãos e amigos, que essa fragilidade de Pedro não estava oculta à percepção do seu mestre, Cristo Jesus, que então vem ao seu encalço outra vez. E que interessante, que agora o Senhor Jesus não vem mais chamar um recruta, não vem mais chamar aquele com quem quer travar tempos de ensino e de aprimoramento, mas Jesus agora vem buscar um oficial conhecedor da verdade, mais um oficial traumatizado. Jesus volta para buscar pastores traumatizados. Jesus volta para buscar coristas traumatizados. Jesus volta para buscar presbíteros traumatizados. Jesus volta para buscar professores de escola dominical traumatizados. Jesus volta para buscar homens e mulheres traumatizados dentro da igreja. Mas não os vem buscar como recrutas. Eles já sabem, eles já conhecem. Eles conhecem as Escrituras, eles já tiveram experiências, mas eles voltaram. E Jesus vem no encalço e se mostra poderoso outra vez. E enche de novo as suas redes para mostrar o seu poder junto à sua misericórdia. Eu pergunto, há alguém ferido assim nessa igreja hoje aqui, nessa noite? Há alguém que por alguma razão, por alguma decepção, por algo que magoou a sua alma, por algo que decepcionou os seus sonhos de igreja, há alguém que por algo que talvez torceu a sua mente, o seu coração a respeito das coisas de Deus, está longe, está afastado? Eu não sei. Mas Jesus vem de novo e se revela a Pedro, e Jesus vem de novo e se revela a nós. Talvez seja por isso que o Senhor me tenha pedido para falar essa noite sobre isso. Quando Jesus chega para Pedro e diz para ele: Pedro, você me ama mais do que os outros? E o Senhor insiste nessa pergunta, até que Pedro, conscientemente, a ficha caída, então ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu não te amo mais do que os outros. O Senhor sabe que eu não sou melhor do que os outros. O Senhor sabe que eu não tenho mais força do que os outros. O Senhor sabe, Senhor, mas deixa-me dizer uma coisa para o Senhor: o Senhor sabe que eu te amo do meu jeito. Eu te amo, Senhor, do meu jeito. Eu te amo, Senhor, do jeito que eu sou, Senhor. Eu sou assim. O Senhor me fez assim, mas eu te amo, Senhor. E o Senhor Jesus, que foi atrás dele, entende perfeitamente isso, e por isso lhe diz algo maravilhoso. Ele diz: então, Pedro, eu compreendo sim, vai e cuida das minhas ovelhas. Eu sei quem você é, eu sei da sua fragilidade, mas eu sei da sua sinceridade. Vai e cuida das minhas ovelhas e continua me seguindo. Meus irmãos, eu não sei se você entregaria seu filho para estudar em qualquer escola. Eu não sei se você deixaria o seu filho estudar com qualquer professor, se você soubesse quem ele é. Mas o Senhor Jesus entrega o cuidado da sua igreja para aquele homem e diz para ele: cuide das minhas ovelhas. Eu me emociono ao pensar nisso, meus irmãos, porque o Senhor tem feito isso comigo também.
e com você também. Ele diz: Paulo, eu sei quem você é. Paulo César, eu sei da sua fragilidade. Paulo César, eu sei que você não me ama mais do que todos os outros, mas eu sei como você me ama. E eu quero dizer para você o seguinte: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas através das músicas que eu vou colocar no seu coração. Conte para elas o que eu faço. Diga para elas como eu faço. Escreva sobre isso. Cante enquanto fôlego você tiver. Essa é a chance que eu lhe dou com o seu Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo duas coisas. Duas coisas. A primeira é que eu não tenho nada que possa apresentar aos olhos de Deus que me referencie. Eu não tenho. Nenhum de nós tem. Se eu sou servo, se eu sou obreiro, se eu continuo sendo um discípulo, a vida inteira um discípulo, e se eu sou, é porque Ele me escolheu por sua graça. Havia muitos outros pescadores e Ele pegou aquele. Havia muitos outros paraquedistas naquele hospital central do Exército, o HCE no Rio de Janeiro. Havia muitos outros leitos ali. Havia centenas de jovens doentes ali como eu estava. Mas Ele escolheu a minha cama, escolheu a minha cabeça e me chamou, porque Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Você está aqui porque Ele fez a mesma coisa com você. Talvez você seja de uma família onde tem 4, 5 irmãos, e Deus o chamou e não chamou os outros. E você fica fazendo perguntas para Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Quem somos nós para questionar como Pedro ao Salvador de nossas almas? Como é que o oleiro, como é que o vaso vai dizer para o oleiro: porque o Senhor me faz assim? Em segundo lugar, meus irmãos, hoje eu sou um obreiro, sou um discípulo de outro tempo, mas o que mais eu quero na minha vida é jamais perder a essência do original, daquela primeira turma, dos nossos referenciais, de mais precioso quilate, daquela turma, da primeira turma da escola de Jesus. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, minha profunda gratidão. Eu hoje não disse para vocês o que eu disse ontem a respeito dos índios agarunas, mas não posso sair daqui sem fazê-lo. Quantos não estiveram aqui ontem à noite? Façam assim comigo. Quantos não estiveram? Onde é que vocês estavam? É brincadeira. Ontem eu falei que o Senhor nos tem chamado. Nós somos um grupo musical, somos pessoas que vivemos a vida inteira com música, e as pessoas, se eu não disser, jamais saberão disso, mas o Senhor nos tem chamado já há quase 6 anos para conhecer um povo indígena, que vive lá nas tribos da Amazônia peruana. É o povo agaruno, formado por quase 70 mil pessoas. Fui visitá-los, o Senhor me conduziu até lá, e conhecendo-os vi muitas necessidades sociais deles, mas a principal necessidade que vi nas suas vidas é que eles não têm a Bíblia Sagrada e estão morrendo sem Cristo Jesus. Quando alguém morre sem Cristo Jesus, ele estará separado eternamente de Deus. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, o Senhor colocou no meu coração um sentimento profundo de levar-lhes as Escrituras Sagradas, mas eles são indígenas, eles têm o seu próprio dialeto, eles não podiam ler a Bíblia em espanhol, não podem. Então precisávamos traduzir do espanhol e também das línguas originais
para que eles pudessem entender a palavra de Deus no seu próprio dialeto chamado linha. E isso é um trabalho muito profundo, leva muito tempo para fazê-lo. E eu não tenho tempo para contar tudo para vocês, mas nós criamos um projeto e já estamos trabalhando há 5 anos e meio aproximadamente, e já temos o Velho Testamento totalmente traduzido e uma parte do Novo Testamento. E daqui, quem sabe, uns 5 anos, nós teremos toda a Bíblia traduzida. É uma história longa, eu podia contar, não sou eu que traduzo, são pessoas que o Senhor escolheu, são pessoas capacitadas para fazerem tradução, estão trabalhando lá na cidade de Pucallpa, no Peru, e os índios vivem lá na Amazônia peruana, muito longe, muito longe. Para chegar lá é uma odisseia, para chegar lá. Mas o Senhor me fez conhecer esse povo, colocou profundo amor na minha alma. Quando eu cheguei lá, parecia que eles já eram meus amigos, mesmo que nunca os tivesse visto. Eu fiquei 2 dias com eles, meus irmãos, eu fiquei 2 dias com eles. Quando eu saí, eles estavam chorando, pela identificação que o Senhor traz ao nosso coração. Um deles, um dos chefes, apontou o dedo na reunião da liderança ali. Ele me questionou no dialeto dele, e o Fidel, que é o responsável pela tradução, o Fidel traduzia do dialeto deles para o espanhol. E então aquele homem apontou o dedo bem no meu nariz e disse: alguns homens da cidade já vieram aqui e eles viram nossa miséria, e eles prometeram fazer isso, assim. Ele com o dedo no meu nariz, e ele perguntou: você é mais um desses? E no meu coração Deus colocou o seguinte: diga para ele quem você é, e diga para ele o que eu gostaria que você fizesse aqui. Eu disse para ele: olha, eu sou um homem casado, e ia sendo traduzido, eu tenho filhos, tenho 3 filhos e tenho 5 netos, eu tenho uma esposa que eu amo. E eu fui falando essas coisas assim, na minha vida normal. Eu sou um missionário, Deus me chamou para levar o seu evangelho para as outras pessoas, e Ele me trouxe aqui para conhecer vocês. E Ele tem colocado no meu coração um desejo profundo de traduzir a Bíblia Sagrada, a carta de Deus, para vocês. E, meus irmãos, quando eu acabei de falar aquelas coisas, eu jamais podia esperar uma reação daquela. Sabe o que eles fizeram? Eles aplaudiram. Eu nem sabia que índio gostava de bater palma. E eles... Eu fiquei assustado. E eles não veem a hora da gente levar as Bíblias para eles. E nós queremos fazer, depois da tradução completa, nós queremos fazer 25 a 30 mil exemplares da Bíblia Sagrada para distribuir gratuitamente para aqueles índios, para que eles possam conhecer Jesus e serem salvos eternamente. Por que estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo porque quando perguntei a Deus como é que Ele faria isso, já que éramos um grupo missionário, não temos recursos, não temos dinheiro para fazer isso, e o Senhor me disse em outras palavras: eu sou o Senhor dos exércitos, eu já tenho um exército pronto para fazer isso. E eu disse: Senhor, me desculpe, mas onde está esse exército? Em outras palavras, é claro, não? E Ele me disse: esse exército está em cada lugar que você for. Quando você falar sobre isso, eu vou tocar o coração de quem eu já separei para essa obra. Do mesmo jeito que eu falei com você, eu vou falar com as pessoas que eu já tenho separado. Então eu não me admiraria de, nessa noite aqui, ter uma mulher, por exemplo, ou um homem com quem Deus vai falar sobre isso. É possível que não tenha nenhum, ou é possível que haja mais pessoas. É possível, Deus é que sabe. Eu não vejo isso no rosto de ninguém, só Deus sabe. Então eu quero pedir-lhe uma coisa: se o Senhor colocou isso no seu coração, eu lhe peço, por gentileza, escreva para mim, porque eu vou lhe dizer a respeito desse projeto e vou lhe dizer como participar. Você está entendendo? Você está entendendo?
Se Deus não lhe tocar o coração, por favor, não precisa escrever. Só se Deus lhe tocar o coração. Se Ele fizer isso, aí não deixe de fazer, porque é uma honra que Deus lhe estará dando de participar num projeto onde pessoas de outro país serão salvas por sua instrumentalidade. Pense sobre isso, e se você sentir isso da parte de Deus, então escreva para mim. Meu e-mail é muito fácil de gravar, quero ver se vocês vão guardar, não precisa escrever. paulologos@gmail.com. Deixa eu ver se vocês gravaram. Pronto, todo mundo guardou, então escreva para mim e eu terei imenso prazer em passar para vocês as informações. Meus irmãos, orem por nossa família. Vocês sabem o que está se passando conosco nesse momento. Minha esposa está em casa, fez uma cirurgia. Eu não quero dramatizar isso, tá? Por favor. Eu só estou mencionando porque algumas pessoas estão orando e outras não sabem. Eu não quero dramatizar isso, não há necessidade. Mas minha esposa teve câncer e precisou tirar um dos seios. Essa é uma situação um pouco complicada na fase da vida de qualquer pessoa, e ela hoje está em casa sem poder viajar, e eu estou aqui porque o trabalho do Senhor continua, né? Mas ela é uma mulher crente, ela me inspira segurança para eu poder sair e fazer o trabalho enquanto ela em casa está. Mas nós carecemos de suas orações. Você ore como o Senhor colocar no seu coração a esse respeito. Nós temos orado, não no sentido de colocar Deus na parede e fazer com que Deus responda aquilo que nós queremos. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe o que desejamos, e oramos pela sua vontade. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós queremos a tua palavra, nós queremos isso. Então, se você quiser orar assim conosco, você pode fazer. Obrigado, pastor Cabanas. Obrigado por toda a liderança da igreja. Obrigado, André, Ana. Eu estou citando alguns nomes aqui. Eu não gosto de citar nomes porque acabo esquecendo. Obrigado pela mulherada da igreja. Mulherada não, perdão. Obrigado pelas senhoras e pelas mulheres que fazem essas coisas, fazendo a igreja ficar mais bonita, não é verdade? Obrigado a vocês, homens, que também seguram o peso daquilo que é o trabalho de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus os abençoe a cada um. Cantemos a última canção, depois vocês podem sentar e eu passo a palavra para quem de direito. Não se assustem, a música começa com a bateria, eu vou deixando um pouquinho num volume bom, para que a gente possa soltar a voz e cantar, tá bom? É assim que pode ser. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Tá tudo ocupado aí, estimado? Eu posso até imaginar a refulgente